Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui reunidos para esse encontro gostoso de nossa Escola de Teologia Sã Doutrina. E nós estamos estudando o Pentateuco. Primeiro nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Agora na última aula nós tivemos bastante gente assistindo, então nós gostaríamos de agradecer todas as pessoas que têm assistido e têm acompanhado junto com a gente. Nós estudamos Gênesis, Êxodo e hoje nós vamos estudar Levítico. Nós estamos aqui reunidos, eu, pastor José Benedito, e mais o casal amado, o Manuel e a Aparecida. Então, a gratidão, né, pela sua assistência, pelo seu interesse, pelas mensagens que mandaram. Amém. E nós sabemos que os livros do Antigo Testamento são difíceis de serem entendidos, né? E até de nós também explicarmos, né, amor? A gente tem alguma dificuldade, leva algum tempo, a missionária levou bastante tempo preparando isso para levar para vocês um pouco mais, de uma maneira mais didática, né? Tá chovendo, pessoal. Olha que chuvinha boa. Glória a Deus. Amém. Amém, né? Então vamos lá, vamos dar início, vamos fazer uma oração, né? Senhor Deus, na Tua presença nós te entregamos nosso ser, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, as nossas mentes, que o Senhor use as palavras da missionária, as leituras bíblicas, as orações, que tudo possa te glorificar, Senhor, que tudo possa ser entendido também por aqueles que nos assistem e nos acompanham. Que seja uma bênção na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Então, pessoal, Levítico não é um livro como nós estudamos Gênesis, que tinha um monte de histórias, né? Que nós tínhamos a história de José, nós tínhamos a história de Abraão. Não é como Êxodo, que nós fizemos na aula passada, no encontro passado, que nós vimos nascer o nenenzinho lindo, que vem Moisés, que depois foi criado no Egito. Não é uma coisa, uma história, mas tem a sua beleza também. E aí é um livro que foi escrito quando o povo já estava saindo, quando passou o Mar Vermelho e entrou pelo deserto. E aí começa Levítico. Né, bem, você quer dar uma explanada do que nós já vimos um pouquinho? Então, no livro do Gênesis, a gente, só resumindo para quem está chegando agora. Bem rapidinho, o livro do Gênesis fala da criação de todas as coisas, como Deus criou, fala de uma queda do pecado, do homem desobedecendo a única exigência que Deus fez, a queda, das consequências da queda, o primeiro assassinato, Caim matando Abel, depois Deus colocando a depravação, então colocando como um castigo universal o dilúvio, né? No pós-dilúvio, Noé e os seus 3 filhos repovoam a terra, né? E os homens começam a se multiplicar, a se estabelecer numa terra, e Abraão chega a ser chamado, ou Abraão chega a ser chamado por Deus para a missão. Abraão seria então o primeiro patriarca, seria aquele que iniciaria a formação de um povo. Abraão então recebe de Deus a bênção de Isaac. Isaac tem Jacó tem então 12 filhos, e eles vão para o Egito. E lá no Egito eles se estabelecem, né, amor? Isso, bem. Lá eles são escravizados por mais de 400 anos, e nós temos agora, como a Thelma falou, esse povo saindo do Egito com a mão forte de Deus auxiliando. Deus ensina eles a montar um tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio deles. E a passagem bíblica que fala isso
qual que é, bem? Êxodo 5, 8? Êxodo, você pode ler? 5, 8, Êxodo. claro. Êxodo 25, 8. Nós falamos muito dessa passagem sábado passado. Êxodo 25, vamos abrir? 25, 8. Êxodo 25, 8. Diz assim, ó. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, nós falamos que coisa linda, que Deus pede para que eles tivessem a possibilidade de fazer um tabernáculo para que o próprio Deus estivesse ali no meio do povo. Oh, glória a Deus! E aí que nós vamos começar em Levítico, Aparecida. Então, nessa passagem, Aparecida, que fala que ele ia fazer o tabernáculo, tudo, aí ele faz o tabernáculo. Aí nós estamos começando agora Levítico. Aí, a primeira palavra que tem no nome Levítico, ele diz assim, ó, em hebraico, primeiro livro, primeira página nossa. Então, Vaikra, e diz assim, ó, ele chamou. Agora, pega no livro de Levítico primeiro, olha, diz assim, ó, chamou, tá vendo? A primeira palavra, chamou o Senhor a Moisés. Então, é daí que vem essa palavra Levítico, dessa palavra em hebraico. Tem também escrito em grego. Olha, em grego é bem parecido. Veja as letras, olha. Leviticum, tá vendo? Em grego. Aqui, ó. Leviticum. Pertinente aos levitas. Por quê? Porque é que nem o Zé Benito falou, aquelas 12 tribos se dividiram. E uma das tribos era a tribo de Levi. E era que tomava conta das coisas de Deus. Eram os sacerdotes. Então, também pode ser, a gente já também pode falar que Levítico também vem dessa linhagem dos Levis, da tribo de Levi. E esse chamou. Por que chamou? Porque quando fez o tabernáculo, lembra que nós comentamos que o povo ficou os 400 anos no Egito? Então, aqueles 400 anos que eles ficaram no Egito, o que eles sabiam? A política do Egito, a parte social do Egito, a vida social do Egito. Eles sabiam como eles viviam no Egito. Apesar de eles serem escravos, eles estavam no Egito. Então eles não sabiam nada. E quando Deus mandou fazer o tabernáculo, o povo não podia entrar no tabernáculo, ele ficava fora do tabernáculo. E Moisés também ficava fora do tabernáculo, ele não poderia entrar. Agora, nesse momento do Levítico, o Senhor chama Moisés. Moisés, ele chamou. Agora Moisés entra. E a partir de agora, ele vai dar então as instruções de como fazer para que esse povo se tornasse um povo moldado aos olhos de Deus. Né? Então, nós começamos aqui. Aqui embaixo está escrito assim, ó. Em Levítico, é incrível de ver. Hoje eu estava estudando e é verdade. Nós vamos ver 25 vezes escrito assim, o Senhor disse a Moisés. 25 vezes vai ter escrito assim, ordem de Deus. O Senhor disse a Moisés, Moisés, faça assim, 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 assim. Chame Arão, chame seus filhos. Então, ele sempre dá as instruções. Vamos virar agora. Levítico, pessoal, tem 27 capítulos. Agora nós vamos ver, do 1 ao 7, tem 3 palavras que nós temos que usar, que vai ficar mais fácil da gente entender em Levítico. São as palavras sacrifício, aqui, ó. Olha aqui, ó, de 1 a 7, leis acerca... Aqui. Isso, leis acerca do sacrifício, até eu pus um lápis de cor, se vocês quiserem depois marcar. De 8 a 10, a ordem do sacerdócio. De 11 a 16, as leis acerca da purificação. De 17 a 26, o código de santidade. E 27, o epílogo. Parece difícil, mas não é. Quer ver como não é? Olha, de 1 a 7 são as leis acerca dos sacrifícios. Então, vamos ver. O primeiro sacrifício, que está no capítulo 1, os holocaustos.
Então nós vamos começar, vamos ler do versículo 3. Você quer ler, Aparecida? Do versículo 3. No versículo 3. É. Fala, Daniel. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação. E trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Pode continuar. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e as fezes Girão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Isso. Então esse é o primeiro sacrifício descrito. O que você entendeu? Como que era feito esse holocausto parecido? Você entendeu? Eu entendi. Pode falar. Eu entendi que quando Deus deu a oportunidade para eles levar esse sacrifício para arrependimento do povo, Isso. em oferenda levava um novilho e aí levava até a porta. Mas aí também Deus consagrou eles, né? Que aqui quando fala que quando coloca a mão sobre a cabeça, né, do animal, do né? animal, né, para sacrifício, o homem estava sendo aceito. Isso. Foi isso que eu entendi. Perfeito, perfeito. Então, você vê que aí, só que não era feito de qualquer jeito. Por exemplo, Deus determinava, eu quero que faça desse jeito, né? Então, que tipo de animal que era levado? O novilho. Um novilho. Sem defeito. Sem defeito, exatamente. Exatamente, né, bem? Quando fala de um animal que é oferecido para morrer no lugar de alguém que pecou, estava fazendo o povo aprender que um dia viria um Messias que morreria em lugar do nosso pecado. Então, nesse momento, morre um animal. E os pecados da pessoa não são perdoados, porque um animal não pode perdoar pecados, mas esse animal expiava a ira de Deus, era aplacada e o homem era aceito, como você disse. Isso mesmo. Né? Muito bem. Então, Aparecida, do 1 ao 7 de Levítico, vai falar de sacrifícios. O primeiro foi esse que você explicou. O segundo são ofertas e manjares. É um sacrifício também. Só que nesse sentido aqui na Bíblia, ó, oferta de manjares, o número 2. Também tinha, por exemplo, sacrifícios que não era só de pecado, não. É uma coisa de agradar a Deus. Por exemplo, esses manjares, eles faziam como se fosse um incenso para dar aroma perfumado a Deus, aquilo agradável a Deus. Eles falam, ó, no versículo 2, ó, levará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor da farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará com porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então também tinha isso, de fazer uma coisa agradável ao Senhor. Aquela expressão que nós ficamos de ler, o aroma agradável significa assim, ele é muito comum no livro do Levítico e significa de boa aceitação, como a Aparecida falou. Quando a gente lê que eles queimavam o incenso sobre a flor da farinha e o azeite, aquele aroma era agradável ao Senhor. Ou seja, Deus estava aceitando a oferta e estava aceitando o homem pecador na presença dele. É isso, amor? É isso, perfeito. Agora vamos virar. Vamos no capítulo 3, que nós temos que ir até o 7, onde nós estamos falando sobre sacrifícios ainda. Número 3, sacrifícios pacíficos, está na Bíblia.
o capítulo 3 do livro de Levítico. Isso, sacrifícios pacíficos. Então, o sacrifício pacífico, desculpa, eu demorei, é uma oferta que é feita a Deus pelos sacerdotes, com o povo congregado, e todos os pobres também são convidados. Essa oferta era um sacrifício onde se queimava a gordura do animal, e toda a carne era então assada e era distribuída para todos os pertencentes ao povo, até os pobres eram chamados, fazendo uma alusão à ceia do Senhor que nós hoje praticamos, porque quando o Senhor veio, morreu e ressuscitou, então Ele deixou a ordem de que nós fizéssemos uma ceia memorial até que Ele volte. Neste tempo aqui, como Jesus ainda não havia vindo, eles então faziam ofertas agradáveis, sacrifícios pacíficos, que eram então convidados todos os pacientes, todos os pertencentes ao povo. Nós não vamos conseguir explicar todos, porque senão hoje não dá tempo, né? Não dá. Aí eu queria, sabe no capítulo 4, Parecida, como você faz muito bem a leitura, faz pra gente e começa de novo, ó. Agora no 4, o sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Então agora são pecados por ignorância dos sacerdotes. Aí pode ler só a primeira parte que já vai dar para entender. Disse mais o Senhor a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Se o sacerdote ungir pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Então aqui você viu, pá, que é um pecado por ignorância, vamos dizer, o próprio sacerdote que estava fazendo um pecado, do mandamento de Deus mesmo, mas ele fazia por ignorância vamos dizer, ao invés de ele estar seguindo o mandamento, ele tinha um quesinho ali que não estava dando certo, entendeu? Aí, nesse caso, ele tinha que pagar também. Então, que nem hoje nós conversando hoje à tarde, né? Que nem nos dias de hoje, muitos pecados que nós cometemos por ignorância. Por quê? Porque a gente não estuda direito a palavra de Deus e nós, às vezes, nos comportamos de forma a ofender a Deus, né? A ofender de uma maneira com o palavreado, com a língua, com os gestos, às vezes até com excessos, né? Comendo demais, bebendo demais, né? Agindo de maneira falsa, traiçoeira, né? Então, pecados que você comete, às vezes, por ignorância. Isso. Continuando na palavra de Deus, agora o sacrifício pelos pecados por ignorância de toda a congregação também tinha a sua forma de pagar, tinha a sua forma de fazer ali o sacrifício para levando alguma coisa ao Senhor. O sacrifício pelos pecados por ignorância de um príncipe virando. O sacrifício pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. E aí no capítulo 5, o sacrifício pelos pecados ocultos também. Continuando, o sacrifício pelos pecados de ignorância. 6, o sacrifício pelos pecados voluntários. E agora, a partir daqui, do 6, olha que interessante que é, tá? Manuel, olha que interessante. Agora começa, até agora a gente viu os sacrifícios. Agora vem as leis relacionadas aos sacrifícios. Por exemplo, ó, a lei do holocausto, depois, a lei da oferta de manjares,
dizendo tudo que já estava lá atrás. Agora a lei. A oferta na consagração dos sacerdotes, a lei da oferta pelo pecado, a lei da oferta pela culpa, a lei das ofertas pacíficas, que nós vimos. Deus proíbe comer gordura e sangue, a porção dos sacerdotes. Muito bem, até aqui então, de 1 a 7, em Levítico, então nós vamos ter leis acerca dos sacrifícios. Tanto a parte do sacrifício, quanto também as leis. Voltando, a lei dos holocaustos, a lei dos manjares, a lei dos pecados, a lei, entendeu? Então, as leis. Então, as leis acerca dos sacrifícios. Agora, a palavra sacrifício que nós vimos. Agora nós vamos ver, Manuel, no segundo, de 8 a 10, a ordem do sacerdócio. A segunda palavra que a gente tem que guardar em Levítico é sacerdócio. Então, em 8, vamos lá ver. Em 8 nós temos a consagração de Arão e de seus filhos. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães largos, e ajunta toda a congregação da porta da tenda da congregação. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão de túnica, cingiu com o cinto, e agora vai ter toda a descrição, então, da consagração, tanto de Arão, que era da família de Levi, quanto de seus filhos. Amém. Mais alguma coisa, pastor? Não, tá certinho. Agora, 9. Correto. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Depois que Arão foi ungido, então ele oferece sacrifício. Aí está aqui, ó. Ó, parecido, se você quiser ler, no capítulo 9. Qual foi o sacrifício que ele ofereceu para o povo? Ao 8º dia, chamou Moisés Arão e os seus filhos, e os anciões de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traz perante o Senhor. Depois dirá os filhos de Israel: tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. Isso. Então a gente viu quanta coisa ele trouxe de sacrifício depois que ele foi ungido, né, sacerdote. Agora nós vamos para o capítulo 10. Acontece agora no capítulo 10 que Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú eram os filhos de Arão. Vamos ver por que eles morreram? Quer ler, Parecida? Sim. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenava. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Amém. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Amém. Difícil, né, Parecida? O nosso Deus, ele é um Deus, assim, o que a gente pode falar? Exigente, e tem que ser tudo do jeitinho que ele quer. Então eles apresentaram um fogo que era diferente daquilo que ele gostaria, né? E aí eles morreram ali mesmo, naquele lugar, né, pastor? A gente pode lembrar dos sacrifícios, das ofertas que Caim e Abel fizeram. Caim fez de qualquer jeito, ou fez como o Senhor não queria. E Abel fez do jeitinho que Deus determinou. Então Deus aceitou as ofertas
de Abel e rejeitou as ofertas de Caim. Aqui também foi assim, né? E Deus pune assim de uma maneira que a gente fala, nossa, que forte, né? Mas é porque, como a Thelma falou, né? Deus exige seriedade nas coisas dele. Todo leviano será castigado. Agora, olhando aqui no nosso papel, de 11 a 16, leis acerca da purificação. Então, o capítulo de 11 a 16 vai falar sobre purificação. Então, vamos ver. Então, a primeira, leis sobre os animais limpos e os imundos. Então, aqui vai falar sobre os animais que a gente pode comer, os animais que não pode comer. Eram as regras do nosso Deus. São regras do nosso Deus, né, Nini? Então, ele está falando sobre purificação. Virando, no capítulo 12. No capítulo 12, a purificação da mulher depois do parto. Tinha todo um ritual também para a mulher depois do parto. No capítulo 13 vai ter as leis acerca da lepra. Tudo purificação. Aí no capítulo 14, a lei acerca do leproso depois de sarado. Aí a lei da lepra numa casa. No 15, imundícias do homem e da mulher. Até o 16. Não, até aqui acabou. Nesse aqui acaba nesse pedaço a parte da purificação. Que a gente não leu tudo, a gente só leu os títulos, porque senão fica muito longo. E aí no 16 nós temos o dia da expiação. E aí você poderia ler para a gente, Lei? O dia da expiação. Vamos dar mais uma lida no dia da expiação, começando aqui no versículo 5. Só para reforçar o que a Thelma falou no início da aula, por que todo esse ritual tem que ser desse jeito? Por que nós não podemos comer, naquela época, o povo não podia comer qualquer coisa? Por que a mulher tinha que ser purificada depois do parto? Por que os animais imundos não podiam ser comidos? Porque Deus queria um povo separado, diferente, retirado do meio de um povo pagão e que tivesse um comportamento de acordo com a santidade de Deus. Porque Deus é quem governava esse povo, não é bem? Então ele não poderia agir da maneira como o mundo agia, fazer tudo como eles tinham aprendido no Egito. Então agora o 16. O 16 nós estamos falando da expiação, o dia da expiação. Como que era o dia da expiação? Não vai ler tudo, vai ser só no versículo 5, depois o pessoal lê tudo em casa. Vamos só dar uma... Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes, os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Isso, até aí. É a famosa frase ele é o bode expiatório, né? O bode expiatório. Um era oferecido como sacrifício ao Senhor e o outro bode, sobre o qual caíam todos os pecados do ano inteiro daquela congregação, ele era expulso da congregação e enviado para o deserto. Então ele lá morreria com os pecados do povo, simbolizando o pecado que no futuro seria perdoado em Cristo, que Deus esqueceria
de forma definitiva e nunca mais se lembraria. Amém, 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 amém. E sabe, nós temos que pensar que tudo que a gente está falando, tudo que a gente está estudando no Levítico, tudo tem a sombra do nosso Senhor Jesus Cristo. O animalzinho que era imolado, a gente tem que lembrar que era uma sombra do que ia acontecer com o nosso Senhor Jesus. O próprio altar, a tenda, também, cada detalhe, ela tem aqui no livro uma explicação que retrata a sombra do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade, né? Bem lembrado. Agora, continuando a nossa apostila, de 17 a 26, então nós vamos ter a santidade agora, o código da santidade. Então nós temos 3 palavras: sacrifício, depois a gente viu o sacerdócio e agora a gente vai ver a santidade. Então, quando a gente vai ler Levítico, se a gente tiver isso em mente, fica muito mais fácil, porque a gente já vai saber que a primeira parte toda do livro vai falar sobre os sacrifícios que Deus pedia para que o povo tivesse um relacionamento com Ele. Ele tinha que pôr algumas leis, tinha que pôr algumas não. Ele pôs muitas leis, muitas regras. Depois, ele tinha um sacerdócio que cuidava dessa tenda dele, né? Como nos sacerdócios, como no sacerdócio. Os sacerdócios tinham bastante, cuidavam ali de tudo, porque chegavam ali casos assim, de muita coisa, de roubo, de que a terra é minha, de que a terra não é minha, de que esse gado é meu, de que esse gado não é. Estavam todos esses trabalhos, então tinha um sacerdote bastante. Mas tinha um sumo sacerdote que ficava no lugar santíssimo. Perfeito. Aquela sua analogia também bonitinha, de que o povo era tão ruim, e saiu do Egito tão ruim, que parecia que Deus estava cuidando de um bebezinho que tinha acabado de nascer, né? Era um Ele bebê. tinha que ensinar tudo. Era um povo que era um bebê, né? Que era um bebê, né? Recém-nascido. É. E ele tinha que ensinar, porque já pensou assim, a dureza assim, para a gente, se a gente imaginar, por exemplo, assim, vamos imaginar que eu sou israelita e eu pequei. Uma senhora que pequei. Lá então, um cordeirinho. Aí eu pegava aquele cordeirinho meu que não tinha defeito nenhum e levava. Né? Aí eu chegava lá, eu punha a mão em cima da cabecinha dele e ali colocava todos os meus pecados. Né? Aí eu tinha que molar o pescocinho dele, matá-lo, né? E esse sangue era aspergido no véu dentro do tabernáculo e as partes do animalzinho era queimado ali no altar. Né? Então, como é difícil. E aí que a gente vê que, se a gente fizer analogia do nosso Senhor Jesus Cristo, ele era o próprio Cordeiro de Deus que foi imolado. Né? João 1:29, né? Como nós lembramos hoje, né? Então, nós vimos o sacrifício, as leis dos sacrifícios, o sacerdócio e agora nós vamos ver a santidade. A santidade vai de Levítico, do capítulo 17 até o capítulo 26. No 27, nós temos o epílogo. Então, vamos dar uma namorada aqui no código de santidade. Então, o 17. Então, olha só. Leis referentes à matança dos animais, no capítulo 17. No capítulo 18, casamentos ilícitos. Vamos ler um pedaço? Pode ler, Clara? Casamentos ilícitos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andares nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos. Guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá. Por ele, eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem da tua mãe. Ela é a tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez.
Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai e a nudez do teu pai. A nudez da tua irmã, filha do teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Amém. Então, está aqui, casamentos ilícitos, né? Porque nós estamos falando de santidade. Então, Deus está colocando aqui. Vocês não vão fazer, você viu no comecinho que você lê, como fazia lá no Egito, como vai fazer lá, ou lá em Canaã. Não, nós temos uma regra agora. Você não pode fazer isso, e isso, e isso, e isso, e isso, né? É sério, o que Deus determina, nós temos que obedecer, porque senão virá consequências, e as consequências são sérias, né? Você fazia bem as uniões abomináveis? Então, essa é uma passagem que é bastante difícil, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nós cremos que ela é a verdade. Então, aqui nós temos um texto forte que nos leva a pensarmos nos nossos dias de hoje. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá para juntar-se com ele, é confusão. Amém. Muito bem. Continuando agora, ainda na parte da santidade. No 19 tem a repetição de diversas leis. Então, virando aqui no 19, a gente vai ter bastante coisa de não furtareis, não oprimirás, aqui, olha, no 13, não oprimirás, não amaldiçoarás, não farás injustiça no juízo, não andarás como mexeriqueiro, não aborrecerás teu irmão, não te vingarás, guardarás os meus estatutos. Então, foi uma repetição no 19. Já no 20, vem as penas de diversos crimes. Aí vem, né? Qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo. Então, a pena de diversos crimes que quando a pessoa... é porque eles ainda tinham, né, dedicar o seu filho a Moloque. Então, Deus repreende de uma forma, assim, bastante efusiva. Que eram hábitos não só dos egípcios, mas também da terra para onde eles estavam caminhando. Os povos gentios sacrificavam o próprio filho a esse deus Moloque aqui. E outros deuses também, né? Eles tinham também o hábito de cultuar sexo com animais, sexo de homem com homem, sexo de mulher com mulher. Então, as abominações contra a lei de Deus. No capítulo 21, nós temos as leis para os sacerdotes. No capítulo 22, a lei acerca de comer coisas santas. No 23, as festas solenes do Senhor. Então, as festas solenes: o sábado, a Páscoa, as primícias, Pentecostes, o dia da expiação, a festa do tabernáculo, até aqui. No 24, nós temos o azeite para o candelabro, como teria que ser, você vai fazer dessa forma, né? Dando as regras, as noções de cuidado do candelabro, a pena do pecado da blasfêmia, o pão para a mesa do Senhor também, como teria que ser. E
depois o ano de descanso, um ano jubileu. Aqui a gente tem o ano do descanso e o ano jubileu. São duas coisas que os judeus ainda seguem, né, bem? Ainda seguem. São duas coisas assim simples, é só ler que vocês vão entender, não é difícil. Há tanto o ano de descanso quanto o ano jubileu. Quiser ler o do descanso do ano, Aparecida, só o primeiro comecinho, o versículo 1, 2, 3 já dá para entender. O descanso. É, o ano do descanso. O ano de descanso. Disse o Senhor a Moisés, O ano no do Monte jubileu é Sinai: complicado. fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Amém. Então, eles separavam um ano de descanso para tudo, né? Para a terra, para os animais, né? E o ano do jubileu é um pouquinho mais complicado, porque contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos serão 49 anos. E aí vai, então é um pouco mais complicado, né? Agora, leis a favor dos pobres, leia a favor dos escravos, o 26. Bênção, agora as bênçãos decorrentes da obediência, e no outro nós temos os castigos da desobediência. Então, vamos fazer assim, vamos ler primeiro os castigos da desobediência, depois a gente acaba com a bênção. Pode ser mais fácil. Assim a gente fica Mais um pouco gostoso, mais né, gostoso. O castigo da desobediência. Eu leio? Lê. Então, no capítulo 26 do Levítico, o versículo 14: mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. É isso aí. Até aqui. Até aí. Agora parece que ler a Já bênção tá bom, né? decorrente da obediência. A bênção decorrente da obediência, né? É. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei a vossa chuva, A chuva. a seu tempo, e a terra dará a sua messe e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a semeadeira. Comereis o vosso pão e fartar, o habitarei seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, destar-vos-eis e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará Espada. espada. Oh, glória a Deus. Mais né? gostoso essa parte, né? E no 27 nós temos um epílogo, e esse epílogo ele dá um início já, a gente já vai adentrando em números, que é o próximo encontro nosso, nós vamos falar sobre números. Aí eu gostaria de agradecer muito essas pessoas que estão nos acompanhando, nossas irmãs, a Sueli, a Renata, obrigada Renata, nossa irmã Renata Quevedo, a Rosimeira Oliveira, o Jaime Rufino, a Maria Armendo, a Thalita Cristina, o Márcio Pires, o Nelson Vera Bombonato, olha que legal! Aqui, a Fátima Felipe, Santana Alves,
a Anice Pedroso, a Ana Pio, o Antônio Sabatini e a Valda Souza. Vocês não sabem quanto é gostoso a gente pensar que está junto estudando com vocês a palavra de Deus. Hoje a gente estava estudando aqui e passamos a tarde estudando, né? E aí a gente falou, mas nossa, como vale a pena? Porque na última aula nossa nós tivemos 319 pessoas que assistiram, que estavam junto conosco. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala, nossa, como é bom a gente poder estar junto, levando essa palavra de Deus, né? Estudando. Então, aí, vamos continuar. Nós terminamos, então, demos uma geral aqui, fizemos um panorama. Aí, virando a nossa folha, quando vocês quiserem vir aqui assistir com a gente, aí vocês vão ter também toda essa folhinha aqui, ó. Agora, olha como vai ficar fácil entender, ó, Aparecida. Qual é o tema principal? Sacrifícios e ofertas. Deus mesmo providencia e orienta como deve ser o relacionamento do povo com Ele. O que Ele faz? Ele providencia, Ele orienta como deve ser o relacionamento desse povo que saiu do deserto, que saiu lá do deserto, que saiu do Egito, como deve ser para ter relacionamento com Deus. E isso bate para nós também. Como é que a gente pode ter um relacionamento com Deus, né? Então, o próprio Deus providencia isso. Aí, hoje nós estamos fazendo isso, estudando a palavra de Deus, está providenciando. É a santidade, o sacrifício, né? A oferta do nosso tempo, né? O sacrifício de deixar de fazer coisas que a gente gostaria de estar fazendo. Nós estamos aqui, né? Mas vale a pena. Deixa eu ver que Vale a hora. pena. Tá vendo a hora para não ficar muito tarde, para vocês não ficarem cansados, daí vocês param de assistir. Então tem a santidade. Sede santos, porque eu e Yahvé, vosso Deus, o Senhor, sou santo. Isso nós temos em Levítico, em 11:45, Levítico 19:2, ele sempre coloca esse mesmo verso. Aí, continuando, toda a vida do povo deve refletir a santidade de Deus. O estrangeiro, trabalho, família, etc. Toda a vida social deve refletir essa santidade para poder viver com Deus. Aí, continuando, então, recordando que tudo nós já estudamos, agora só pondo em conclusão. Levítico era também conhecido como a lei dos sacerdotes. Porque vocês viram que está recheado de leis aí. A Septuaginta o denominou Levítico, devido às prescrições e regras e leis aos sacerdotes. Septuaginta, quando a palavra de Deus, lembra que nós estudamos no primeiro encontro, quando ela foi traduzida, né, do hebraico para o grego, então o nome ficou Septuaginta. Então a Septuaginta também, quando ela colocou, já colocou Levítico, porque estava relacionado aos sacerdotes. É isso, né, mesmo? E aí, outra coisa que nós já vimos, o texto de Levítico declara por dezenas de vezes: disse o Senhor a Moisés, o que nos dá a entender que o seu autor é Moisés. O Senhor disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés. Aparecida leu várias vezes, né? O Senhor disse a Moisés. Então ele está sempre colocando, falando para Moisés: Moisés, diga para fazer dessa forma. Moisés, diga para fazer dessa forma. Vocês já pensaram que coisa mais linda Moisés ter essa intimidade com Deus, que Deus falava com ele? Então nós já falamos, o livro possui 27 capítulos, e aí ele pode também ser dividido de uma forma mais fácil, que nós dividimos de 1 a 7, que eram os sacrifícios, de 8 a 10, que era o sacerdócio, de 11 a 16, que era a purificação, e depois de 16 a 17 a gente fez a expiação, depois de 18 a 26 nós fizemos a santificação e o 27 o epílogo. Mas existe também essa divisão, uma divisão em duas vezes, em duas partes só, de 1 a 16 e de 17 a 27, sendo que vocês podem guardar que a primeira parte, por meio do holocausto e dos sacrifícios, o homem tenta aproximar-se de Deus. Foi aquilo que você falou, né, Patrícia? Então, através dos holocaustos e dos sacrifícios, o homem tenta chegar mais perto de Deus, né? E ele vai usando, Deus vai dando as regras para ele. Faça assim, faça assim.
E dessa forma são estabelecidas regras, para efetuar tais holocaustos. Todavia, tais sacrifícios cobriam apenas o pecado que distanciava o homem de Deus. Aí, o segundo, que é do 17 ao 27. Os judeus são ensinados a manter um relacionamento com Deus. Por isso, Deus determinou várias regras para que o homem preservasse a intimidade e a comunhão com o Senhor. Foi o que nós falamos. Ele colocou várias regras para que a gente pudesse preservar a intimidade e a comunhão com o Senhor. Tais regras seriam proibições e condutas obrigatórias. Então, teria as condutas obrigatórias e as proibições. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Faça isso dessa forma, faça isso dessa forma, né? Não combina muito com os dias de hoje a nossa aula, né, gente? Acho que quem está ouvindo, como assim, está falando assim, essa moça ali, ela não bate muito bem na cabeça. Porque eu falo assim, como assim? Só tem a proibição e eu quero que faça desse jeito, desse jeito, desse jeito. Você não tem liberdade para nada. É. Aí o homem fica preso numa corrente. É desse jeito. Né? Então, por isso que a gente vê que está todo mundo fazendo o que quer, né? Mas ó, tem bastante gente vendo, ó. Tem mesmo. Graças a Deus. O livro de Levítico é de suma importância para os dias atuais, pois dá atenção à expiação pelo sangue e à santidade. Para os dias atuais, por quê? Porque ele nos remete a Jesus Cristo. Nós já vamos ver mais para frente. Cristo não precisou morrer várias vezes para perdoar nossos pecados, como acontecia com os sacrifícios de animais descritos em Levítico, mas apenas uma vez. Hebreus 10, 12. Aqui nós vamos parar. Porque a gente tem assim, Manuel, por exemplo, que eu falei, eu sou uma israelita, eu pequei, vou lá, levo um novilho. Tá, vou lá, mato aquele lá. Aí amanhã eu faço outro pecado, vou lá, levo outro bichinho. Aí eu vou lá, levo outro bichinho. Aí eu vou lá, levo outro bichinho. Então, são várias vezes levando bichinho. E aí nós temos que lembrar que o nosso Jesus Cristo morreu na cruz por todos os nossos pecados. Ele acabou com tudo, né? Então a gente vê a diferença que é, né, gente? O animalzinho, ele morria, mas ele apenas aplacava a ira de Deus e tinha aceitação do homem pecador diante de Deus. Agora, lendo esse texto... Parecida, abre em Hebreus 10, que vê que coisa linda. Lembro do Hebreus. O Márcio e a Rosana, aí ela tinha feito uma pergunta, né, bem? A Silvana. A Silvana tinha feito uma pergunta muito interessante. Muito interessante, né? E hoje vai ter a resposta do bichinho do... Tá vendo, Silvânia? Olha, a resposta, presta atenção, a Aparecida vai ler. Pega Hebreus 10, Silvana, pega Hebreus 10. Hebreus 10. A partir do versículo 12, bem, é isso? Eu li, quer ver, ó? Deixa eu ver. Eu li tudo, do 10, porque é tudo interessante. Tá. Porque assim, ó, o 10, ele vai falar, o sacrifício, primeiro, quer ver, pega em Hebreus 7 primeiro. 7. Tá. Aí vai dizer assim, ó, no 7, parecida. Ó, Manuel, vai estar escrito assim, ó. O sacerdócio de Cristo é superior ao Levítico, tá vendo? O sacerdócio de Cristo é superior ao Levítico. E no outro vai estar escrito assim, ó. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Tá? Agora pode virar no 10. Depois nós vamos voltar no 7. Agora no 10. Hebreus 9? Hebreus 10. 10? É 10, 1. 10, né? É. O sacrifício antigo era humanos e transitórios. transitórios. A expiação feita por Cristo É divina e permanente. eu vou ler de novo. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. Lê comigo, parecida. E A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Oh, glória. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito a uso ofertante. Com os mesmos sacrifícios que,
ano após ano, perpetuamente, eles oferecem, de outra sorte não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício fazes recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de outros, de touros e de bodes, remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, estou. No rolo do livro está escrito o meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas, não quiseste, nem holocausto e abrações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis-me aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Oh, glória a Deus, né? Que Tem bênção, mais um né? pedacinho. Tá. Ora, Todo sacerdote se apresenta dia após dia e exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, guardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado aos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para o sangue, quanto então sendo santificado. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para que, ora, onde há remissão deste, já não há oferta de pecado. Amém. Então a Silvânia tem sua resposta aí, né, dada pelo livro de Hebreus. O sacrifício de bode, touros e animais não pode perdoar pecados. Apenas aplaca a ira de Deus contra a nossa natureza pecadora. Mas o sacrifício de Cristo é divino e eterno. Graças a Deus. Amém. Agora a frase: os sacrifícios mencionados em Levítico retratam a obra de Jesus Cristo. Aí foi o que nós falamos, o livro de Hebreus usa esses sacrifícios de Levítico como base para falar de Cristo como nosso sumo sacerdote. Isso está no capítulo 7, que ele fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote, ele era o intermediário entre o povo e Deus. Então o povo falava com o sacerdote falava com Deus. Deus falava com o sacerdote, aí o sacerdote falava com o povo. Só que hoje, o nosso intermediário é o nosso próprio Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Né? Então hoje a gente não precisa, por exemplo, falar com o sacerdote, pedir para um padre, falar com alguma pessoa para que ela leve as nossas perguntas, as nossas queixas, as nossas mazelas, as nossas tristezas, as nossas dificuldades até Deus. Não. Hoje nós temos
Jesus Cristo, quando morreu na cruz e rasgou o véu, então ficou tudo livre. Nós temos livre acesso ao nosso Deus. Amém. Então aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, para então fechar o que a Thelma falou, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Lê de novo bem. Quer ler bem? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso. Então, Levítico de 17 a 26, como a gente estava vendo, é a resposta do povo santo a um Deus santo. Deus zeloso que precisa ser adorado do jeito que Ele ensinou. Deus mesmo providencia e orienta como deve ser o relacionamento do povo com Ele. E nós vamos terminar com essa frase, a vida de santidade. Sede santos, porque eu, Yahvé, sou vosso Deus, o Senhor, sou santo. Toda a vida do povo deve refletir a santidade de Deus. Ainda que a gente pareça estar num mundo diferente, com as coisas diferentes, é no que a gente crê e a gente acredita. Por isso que a gente prega isso, né, bem? Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Não há como a gente se aproximar de Deus, aprender o que Deus quer da nossa vida, como Ele determina a comunhão com Ele, o perdão dos pecados que nós cometemos, né? Se não aprendermos a estudar e a pesquisar a palavra de Deus. Sede santos, porque eu, Yahvé, sou santo. Que a vida do povo, das igrejas todas que estão nos ouvindo, seja santa, para refletir a santidade de Deus. Oh, glória a Deus, amém. Tá bom? Fechou. Quer deixar alguma coisa, Pá? Só quero agradecer a Deus por esse momento, né? Porque, nossa, não tem nem palavra para expressar, né? O quanto é gostoso estar aprendendo da palavra de Deus, porque aqui não é que disse, aqui é a palavra, aqui é a verdadeira palavra. É verdade, não é que disse, Deus disse, né? Não, aqui é a verdadeira palavra. E esse momento aqui, só de Deus permitir que a gente esteja aqui estudando junto com vocês aqui, né? Então é grandioso demais para nós, para o nosso Deus. E você viu, é um livro que parecia que ia ser assim, assim mais cansativo, e não é, né? Não é. Então guarda as três coisas, a primeira, sacrifício, segunda, sacerdócio e santidade. Pronto, já sabe tudo, é só dividir depois de 1 a 8, de 8 a 10, de 11 a 16 e de 17 a 27. Amém. Amém. Então vamos orar. Você ora agora, amor? Eu vou pedir para aparecer. Então, já nesse espírito de adoração, de santidade, de aprender a palavra do Senhor, queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento e pedir ao Senhor que cada vez mais Ele esteja presente, Senhor, nas nossas vidas, que nunca desligue o nosso pensamento e o nosso coração de Ti, porque queremos aprender a Tua verdadeira palavra e obedecer como pede o Senhor. Pai, queremos ser vasos, mas vasos que transborda azeite bom, que possamos, Senhor, almejar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu e que seja entregue. Sejamos merecedores, Pai, das Tuas bênçãos. E por isso, Senhor, nós te agradecemos neste momento, esta noite, pelo sopro de vida, pela vida, e por todas as pessoas que assistem, que aprendem da Tua palavra. Queremos, ó Deus, te glorificar e te agradecer, também pela vida do pastor José Benedito, pela a missionária Thelma, que tem todo zelo e cuidado de aprender da Tua palavra e para nos ensinar, e que possamos, Senhor, sempre nos dar, Pai, essa oportunidade de aprendermos juntos.
de estudar a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por tudo, que o Senhor possa estar nos abençoando todas as pessoas que assistem, que ainda vão assistir, que o Senhor prepare a mente e o coração. Abençoa todos nós, pais, que sejamos assim, um povo abençoado por Ti, ó Deus. Também agradeço, Deus, pela vida do Manuel, pela vida da Vitória, que aqui se encontra, ó Deus. Amém. E que sejamos próximos de Ti, Pai. Nunca nos abandone. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Completando então a oração da Aparecida, eu e a Thelma, queremos agradecer muito a Dona Miriam, porque minutos antes da aula começar, né, ela liga e diz que está em oração, e ela então intercede por nós, por todos aqueles que ouvem, para que Deus abra os ouvidos e a mente, para que essa palavra seja elevada a mais pessoas e a lares que nós nem imaginamos. Dona Miriam, muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. 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 Então, Tchau. pessoal,